Hoje nós estaremos pensando sobre o tema mais importante do cristianismo. Nós estamos aí, meus irmãos, há um dia, ou há poucas horas, do domingo de Páscoa. John Piper ele vai dizer que a Páscoa é o evento mais importante para o cristianismo, superando assim a importância o Natal. Porque de fato, meus irmãos, a nossa fé de hoje, ela vai estar fundamentada naquilo que aconteceu naqueles dias de morte e ressurreição de Cristo. Tudo aquilo que nós acreditamos está fundamentado no que aconteceu naqueles dias. Pois bem, meus irmãos, mas devemos nos lembrar que a Páscoa, ela não é ovo de chocolate. Infelizmente, nós temos visto que, por muitas vezes, o ovo tem substituído a cruz. Bem como a Páscoa também não é o coelho, que por muitas vezes também, nos lares de muitos cristãos, o coelho tem tomado o lugar do cordeiro. Meus irmãos, a Páscoa ela é anterior a tudo isso ao qual nós estamos habituados comemorar, com a troca de ovos de chocolate, tudo aquilo que estamos acostumados àqueles almoços em família. Enfim, meus irmãos, a Páscoa ela foi estabelecida por Deus para o seu povo, o povo que estava cativo no Egito. E Deus ele fala para aquele povo depois de enviar 9 pragas e o coração de Faraó ainda continua endurecido. E Deus diz assim, olha só, fala para o meu povo que eles precisam matar um cordeiro de aproximadamente 1 ano, sem defeitos, e com o sangue do cordeiro aspergir nos umbrais e nos batentes da sua casa, porque na noite desse dia passará o meu anjo, e aí vem a palavra de raiz hebraica, psá, que significa passar por cima, Páscoa, e esse anjo passará por cima dessa casa, e a casa que estiver com sangue aspergido, o anjo não vai entrar e não vai matar os seus filhos, os primogênitos. Meus irmãos, e aí, Deus faz isso para livrar o seu povo do Egito. E diz que, por causa disso, o povo deveria lembrar como estatuto eterno a Páscoa, ou seja, quando Deus livrou o seu povo. E os hebreus, eles teriam que, nesse momento em que Deus dá esse mandamento para esse povo, define esse estatuto, eles deveriam pegar esse cordeiro, deveriam assar o cordeiro. Ele não poderia ser cozido, e ele deveria ser comido junto com pães sem fermentos e com ervas amargas. E Deus disse que o povo deveria lembrar sempre que o Senhor os livrou da escravidão. E que todos os anos, perpetuamente, eles se lembrassem da Páscoa. A Páscoa do Antigo Testamento, meus irmãos, ela aponta diretamente para Cristo. A Páscoa do Antigo Testamento é a sombra do que aconteceria com Cristo. Para nós, hoje, Cristo é a nossa Páscoa, Ele é a verdadeira Páscoa, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para substituir todo e qualquer sacrifício que se praticava antes e se tornar o único sacrifício necessário para a salvação. Ou seja, meus irmãos, o sangue do Cordeiro nas portas da casa foi o sacrifício que um dia salvou o povo hebreu da morte. Já o sangue do Cordeiro de Deus, derramado naquela cruz, foi o sacrifício que salvou a humanidade da morte. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou e reina para todo sempre. Sabe, meus irmãos? Isso é uma verdade muito profunda que precisa estar estabelecida em nossos corações. Jesus venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele satisfez de uma vez por todas a justiça de Deus. E somente o próprio Deus pode satisfazer a sua justiça. Foi aí que Deus se fez homem e se entregou como sacrifício em nosso lugar. E somente esse sacrifício perfeito
poderia nos tornar justos diante de Deus. E somente o próprio Deus poderia fazer isso. Essa é a história e o significado da Páscoa, meus irmãos. É um momento crucial para que apontam o Novo e o Antigo Testamento. É a história de amor mais incrível que esse mundo já experimentou. É na Páscoa, meus irmãos, que celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Não pelo fato dele ter morrido, mas ele ressuscitou e vivo está. E porque ele ressuscitou, meus irmãos, é justamente sobre a ressurreição de Cristo que eu quero pensar com vocês. Porque ele ressuscitou, nós temos esperança. E é justamente sobre os efeitos da esperança na ressurreição que nós queremos pensar com vocês nessa noite. E por isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro, ou na carta de Paulo à igreja de Corinto, a sua primeira carta, do capítulo 15, dos versos 50 a 58. Meus irmãos, Paulo, na carta aos Coríntios, ele trata sobre muitas coisas. Ele vai tratar como deve ser o culto, Paulo vai tratar como o Espírito Santo atua, quais são os dons que o Espírito Santo distribui para o povo de Deus. Mas nesse capítulo 15 é uma porção extremamente doutrinária dessa carta. E é mais do que isso. Essa é a maior parte doutrinária de todas as Escrituras que trata sobre o tema ressurreição. Isso acontece, meus irmãos, porque a visão grega mundana estava entrando na igreja e estava levando a proposta de que não havia ressurreição. Ou seja, quando se falava em ressurreição, as pessoas entendiam como uma falácia, o fantasioso. Sendo assim, Paulo afirma que a ressurreição não é uma falácia, mas é um fato. De fato, isso aconteceu. E é desse assunto que Paulo vai tratar todo esse capítulo 15. Porque, de fato, essa mentalidade, meus irmãos, de que a ressurreição de Cristo só havia acontecido de maneira espiritual, estava tomando conta da igreja. E Paulo, como um pastor em que cuidava da sua igreja, do seu povo, ele se preocupa com isso, ele trata em exortar e ensinar ao seu povo, à sua igreja, do que se diz respeito à ressurreição. Eles estavam com dificuldades de acreditar na ressurreição de Cristo. Se eles não acreditavam em ressurreição, como poderiam acreditar na ressurreição de Cristo? Isso era algo muito contraditório para eles. E certamente isso geraria inúmeros problemas para aquela igreja. Meus irmãos, uma coisa a gente não pode negar. Existem documentos atestando que, de fato, o nosso Deus, ele padeceu, mas ele ressuscitou. Pensando sobre a Páscoa, sobre a ressurreição, eu gostaria de refletir com os irmãos nesse texto sobre a importância de se ter esperança na ressurreição. E por que é importante ter esperança na ressurreição? Em primeiro lugar, porque a ressurreição garante a transformação do nosso corpo. Mas, meus irmãos, Paulo também não estava falando somente de uma restauração ou uma transformação de um corpo físico. Porque isso era o ensino rabínico daquela época. Mas Paulo estava falando que era a ressurreição no mesmo corpo. Não seria criado um outro corpo para a gente. Mas Paulo está dizendo, olha, essa nossa carne será totalmente transformada por causa da ressurreição de Cristo. E essa transformação dos meus irmãos que acontecerá, transformará o nosso corpo, que é fraco e perecível, em um corpo glorioso, semelhante ao do nosso Mestre. Mas também, meus irmãos, existe uma outra coisa muito importante que precisamos pensar sobre a esperança na ressurreição. Porque a ressurreição garante a vitória sobre a morte. Esse é o nosso segundo ponto. A ressurreição garante a vitória sobre a morte. De fato morreremos, mas nós não devemos ter medo disso. Porque Cristo venceu a morte, e porque Ele venceu a morte, estaremos com Ele.
temos uma viva esperança de que ressuscitaremos com Ele para todo o sempre. E nós precisamos olhar para isso, meus irmãos, de maneira muito verdadeira, porque Ele é o nosso Deus do túmulo vazio. Nós não devemos ter medo da morte. Nós devemos ter esperança. É totalmente o inverso disso. Isaías vai dizer no capítulo 25, dos versos 6 a 8, ele vai dar uma pequena visão de como será esse futuro. Em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido, e carne da melhor qualidade. Olha isso que disseram que não vai ter carne no céu aí. Churrascão. Ali removerá a nuvem da tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas. Removerá para sempre todo insulto contra sua terra e seu povo. O Senhor falou. Há uma festa sendo preparada para todos nós nesse grande e tão esperado dia, meus irmãos. Por que, meus irmãos, é importante ter esperança na ressurreição? Em terceiro e último lugar, porque a ressurreição garante. A ressurreição garante que vale a pena viver por Cristo, trabalhando por Ele, até a sua volta. Nós devemos viver com a perspectiva na eternidade. O nosso viver é Cristo. Morrer é lucro. Quando viver é Cristo. Que o Senhor nos faça, meus irmãos, viver de maneira abundante, constante na sua obra. Isso tem a data marcada. Até quando eu tenho que fazer isso? Até Ele voltar. Está cansado? Ele renova as tuas forças. Está triste? Ele é a nossa alegria. Está sem esperança? Ele é a nossa esperança. Está com medo de morrer? Ele é a nossa vida. Se entendermos isso, seremos abundantes no Senhor. E sabe, meus irmãos, as implicações da Páscoa, elas devem ser de maneira objetiva, em ações da nossa vida. Não somente em reuniões de almoço com a nossa família, mas que nós possamos todos os dias das nossas vidas entender que Ele morreu, ressuscitou e vivo está. E não somente isso, posso nem dizer somente, mas Ele também enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, nos dará um corpo semelhante ao seu, e viveremos com Ele para todo sempre. Essa é a verdadeira Páscoa. Cristo em nós, a esperança da glória. E aqui eu chego à conclusão, meus irmãos. Que se você, no dia de amanhã, estiver já com tudo preparado para aquela troca de ovos, que isso já está até comum nas famílias cristãs, que você nesse momento não lembre do coelho ou do ovo, mas do Cristo pendurado no madeiro, que deu a sua vida para satisfazer a justiça do Pai, nos reconciliando, trazendo paz com Deus. E depois de 3 dias ressuscitou, nos dando uma viva e firme esperança de que um dia estaremos com Ele em glória. E de fato, a vitória é certa para mim e para você.